Bom, vamos lá. Opa, tudo bem? Beleza? Como estamos? Vamos se aprofundar agora a fundo na questão. Mas qual é a questão? Hoje a questão é sobre Sweet Home e algumas ideias para Capcom. A Capcom, como a gente bem entende, fez Resident Evil e a história do Resident Evil já é curioso por aí, porque era para ser um remake de Sweet Home. E não sei se vocês sabem, mas eu não vou falar só de Sweet Home hoje, tá? De outras coisinhas também, nada muito a ver, mas tudo a ver também. E depois, né, a Capcom queria fazer Resident Evil com mais ação e acabou gerando Devil May Cry. A Capcom queria fazer um Resident Evil de samurai barra ninja, acabou fazendo Onimusha. Então, a Capcom de um jogo acabou criando uma franquia que é Resident Evil. Aí de Resident Evil acabou criando-se três franquias, porque eu esqueci de mencionar que tem Dino Crisis, já que eles queriam fazer um jogo parecido com Resident Evil, só que com dinossauro. E aí também que se criou Dino Crisis. Então, cara, três franquias se originaram de Resident Evil 3, mas Resident Evil se originou de uma outra franquia. E aí que vem um plot interessante, uma ideia interessante. Vocês devem estar se perguntando, por que que eu tô com... Se eu vou falar de Sweet Home, por que que eu tô com uma imagem de gente nas profundezas do mar? É porque é o seguinte, Resident Evil criou três franquias a partir dele, mas eu tô afim de que ele crie quatro. E aqui vai uma ideiazinha pra Capcom, como a Capcom gosta de pegar ideias que tinham potencial, ideias boas, assim, viajadas pra caramba. E ela criando um jogo em cima disso, vem uma pergunta importante. Tinha um Resident Evil que queria explorar um jogo debaixo d'água. Tinha uma ideia para fazer um Resident Evil debaixo d'água. Porque o vírus ia ser um vírus que funciona na água. Ainda acho que algum jogo Resident Evil merecia um vírus que funciona na água. Mas não que ele seja jogável debaixo d'água. E aí, pra isso, essa ideia de um jogo de terror debaixo d'água, assim, com equipamentos, tiros e caramba, não deveria morrer. É uma ideia muito legal. E quando eu digo debaixo d'água, é literalmente na água mesmo. E isso não devia morrer. E é pra isso que a Capcom devia, acho que aproveitar essa ideia e criar um jogo de terror, sei lá, com o nome, sei lá, Náutico. Nautic. É onde você joga às vezes fora da água, mas muitas vezes dentro da água com as suas armas que funcionam tanto dentro da água como fora da água para enfrentar criaturas marinhas das profundezas que estão sendo descobertas. Aí você fala, mas o ser humano não consegue lidar com a pressão das profundezas, morre e tal, é esmagado. Sei lá, cara, inventa que a gente tá no futuro e se criou um traje que não feito de um material descoberto que não não cede para a pressão da água e você pode descer, explorar. Aí você fala, mas o material não vai ceder, mas o ser humano vai sentir a pressão e explodir. Fala que criou-se uma tecnologia com essa armadura e com esse tal de material que permite que o ser humano não exploda, tá ligado?
E aí seria legal, até porque você poderia dizer que no jogo o que te mata não é que eles te deram danos para você morrer, que eles deram danos demais na sua armadura. E aí se você tomar certo dano sem reparar a armadura, você explode, você morre. Porque aí sim a armadura vai sofrer danos além do ponto, do limite, e isso vai sofrer da pressão da água e te mata. Seria legal. E aí fora da água você já tem mais capacidade de sobreviver, sei lá. Ou não, né? Você toma certos danos e a armadura explode. Pode ser também, pô. De qualquer jeito, dá pra fazer um jogo legal assim. Com uma temática assim de survival horror dentro da água, com criaturas. Quem sabe a gente podia ter um plot de descobrir que essas criaturas são tipo uns extraterrestres, que nem no Círculo de Fogo, só que em vez de virem os extraterrestres, em vez de virem do céu, eles vêm da água. Assim, uns plot muito assim seria, cara, genial, legal pra caramba a Capcom fazer um jogo assim. Eu gostaria. Eu acharia muito legal. Um jogo que, né, pra manter vivo esse negócio aí, mais uma vez a Capcom iria pegar uma ideia de Resident Evil, ou uma ideia teoricamente para um Resident Evil, se baseando num Resident Evil para criar jogo. E aí a gente teria o quarto jogo que teve base Resident Evil. Maravilhoso, né? Seria muito. Eu acharia genial. Eu acharia genial, brilhante e muito legal. Poder dar uma franquia bem legal, de verdade. Agora, que isso? Outra coisa que eu vou falar é de Haunting Ground. E aí você deve estar se perguntando, você não disse do começo do vídeo que ia falar sobre Sweet Home? Eu falei. Eu falei sobre Sweet Home. Mencionei que ele criou Resident Evil. E que Resident Evil criou várias outras franquias. A Capcom tem essa habilidade incrível, né? De uma franquia que eles estão fazendo, elas têm uma ideia e aproveitar essa ideia, desenvolver essa ideia e transformar num bagulho de outro nível, muito louco. Às vezes eu penso que a Capcom é que nem a Pixar num sentido. Vocês conseguem imaginar aquela história lá da Pixar de que ia fazer um filme que era muito parecido com o Rio, só que falou, não, só que aí descobriram que ia se lançar Rio que tinha uma proporção muito parecida. Eles, não, então a gente vai mudar esse filme, como a gente pode salvar o filme? Sentaram pra conversar como salvar o filme, não salvaram o filme, mas da conversa disse as histórias aí que originou-se o enredo pra divertidamente. Como que um filme de lagartinho indo de quase de Vasco assim, em, em extinção, risco de extinção, viram divertidamente? Da onde isso surgiu, tá ligado? Muito louco. A Capcom pra mim é tipo isso, tá ligado? Bizarrão. Mas, vamos lá. Outing Ground. Cara, eu acho muito bizarro que a Capcom tem um jogo com bastante potencial, que ela pode criar uma franquia em cima que é o Hunting Ground, e que tem uma proposta de jogo de sobrevivência assim diferente, que é aquela proposta de você não é aquele super cara sinistro, insano, que é um mestre para se defender, coisa assim, e que você tem que fugir, se esconder, coisas assim, para evitar ser pego, porque é pego, você dá uma porrada, vai tomar uma porrada, vai morrer. Ou aquele tipo de jogo, você é pego, pegou na hora, morreu, entendeu? Mas ele não é de, se não me engano, de pegou na hora, morreu. É, você vai tomando porrada e vai se machucando, vai se ferindo, vai ficando mal até morrer.
A Capcom já fez esse jogo e fez um outro jogo nesse estilo. E pô, com todo respeito, esse estilo a gente tá vendo aí como é popular, né? E como daria pra fazer um ótimo online, porque Dead by Daylight. Dead by Daylight? Não, não é Dead by Daylight. É? Peraí, é? É ou não? É, é sim, é sim, é sim. Um, Dead by Daylight tem um modo aí, ó, online, nesse estilo, mas de você não ter como, muito o que fazer, ter que tentar sobreviver, fazer um objetivo pra fugir, né? De sucesso. Tá bom que o Dead by Daylight também conta muito com as parcerias, mas, oh, pelo amor de Deus, né? Os Killer original fazem sucesso aí também, então dá pra fazer, né, Caco? Dá pra fazer. É só querer, né? Dá pra fazer. Dá pra explorar esse mercado aí, pô. Tá bom que podem pensar, não sei se vale a pena explorar, porque esse mercado aí já tá muito firme com o Dead by Daylight, vai mexer nisso, não sabe se vale a pena, não sei o que. Então você pode pensar algo assim. Mas, eu não acho isso. Eu acho que dá pra Capcom entrar nisso aí. E eu vou ser ainda muito sincero. Dá pra Capcom trazer um jogo assim. Eu acho que a Capcom mexendo, tentando fazer um jogo com uma temática nesse estilo, só que com várias mecânicas de stealth. Porque, vamos ser justos, esses jogos assim tem mais as mecânicas de tipo correr e alguma coisa que diferencia. Por exemplo, Outlast tem muito aquela mecânica do ver no escuro. Com bateria, que se você perdeu a bateria você fica vendido. A Capcom podia fazer uma coisa diferente. Podia ter um sistema de itens que vão te ajudar a se locomover ou a criar uma oportunidade para fugir. Por exemplo, a Capcom poderia disponibilizar num jogo assim de fugir, assim, ó, baseado em Hunting Ground, no seguinte. Hunting Ground tinha um cachorrinho que podia te ajudar, né, no jogo. Ele te ajudava no jogo, você tinha formas de fazer certos movimentos com o cachorro. Eu acho que um jogo da Capcom que se basearia em Hunting Ground, tipo um Hunting Ground 2, né, coisa assim, teria que ter mecânicas muito únicas e especiais envolvendo o pet cachorro. Teria que ter mecânicas com itens que você vai encontrando pelo cenário, como uma câmera para te ajudar a andar no escuro. Ah, não, uma câmera de vídeo, tá? Para você andar no escuro. Uma câmera de tirar foto para dar flash e fazer aquela iluminação que vai sumindo. Ou até mesmo dar um stun assim, né, no oponente que vem te bater. Podia ter uma bombinha assim que libera uma fumacinha, né? Podia ter bomba de barulho que você coloca, vai queimando ali, daqui a pouco ela sai estourando pra chamar a atenção do bicho. Ou você ligar um despertador que dá um tempo assim, depois começa a tocar. Coisas assim, sabe? Alguns equipamentos que poderiam ser úteis. E ela podia ter habilidades que pudessem ajudar ela, tipo, a detectar e tentar se manter no stealth, né? Poderia ser um jogo muito mais focado no máximo possível você focar em stealth. Tipo, podia ter mecânica de passos contidos, segurar seus passos para ir devagar, não fazer barulho, focar sua audição para poder ouvir onde está
onde poderia estar o killer, prender respiração, várias coisas desse tipo, né? Você controle de respiração, controle de passo, focar em observar, você ter a habilidade do tipo, sei lá, o item de espelho que você puxa assim, tá num cantinho, você puxa o espelho assim de leve, só pra, é só pra poder ver assim pelas paredes se o bicho tá vindo. Coisas assim, sei lá, entendeu? Dava pra fazer umas mecânicas legais focadas em stealth, em fugir, em usar o cachorro pra te apoiar, assim. Seria um jogo muito, muito interessante, muito divertido de fuga, assim, de lidar com esses negócios que, pô, se Outlast faz sucesso, Dead by Daylight faz sucesso, né? Clock Tower é uma franquia que fez muito sucesso também. Deveria voltar em algum momento. Alguém deveria trazer Clock Tower de volta. Eu acho que Haunting Grounds, né? Ou uma franquia com a ideia de Haunting Grounds nova da Capcom faria muito sucesso. É um estilo de jogo assim que tem um bom público e a Capcom é, e a Capcom mexer nesse tipo de coisa, trazer esse tipo de jogo com uma riqueza de usar o cenário para se defender ou usar partes do cenário para deixar o killer na saudade, focar em ter mecânicas de stealth para não ser descoberto. Então seria um jogo muito legal você focar em não ser descoberto, você ter mecânicas para dar assistência a para você lidar com a perseguição, você usar o cenário de maneira inteligente. Seria um jogo diferente, entendeu? Você usar o cenário, você tá ligado em como usar o cenário, como usar item, como, como usar o seu companheiro, o pet, focar em ter mais stealth, focar em ter uma boa gameplay de fuga, né? Se basear em ter uma rota programada para fugir caso você seja é, notado. Seria um jogo interessante, assim, que exigiria tática, né? Exigiria uma tática, assim, uma ideia, assim, uma coordenação, tipo, por onde eu vou fugir se der merda, entendeu? Uns negócios assim seria muito legal. De verdade, seria um jogo bem legal, bem divertido. E eu acho que daria muito certo, ficaria muito legal. E a Capcom tem potencial para fazer um jogo assim, emplacar no estilo e dava até para fazer um modo online, né? A Capcom não precisaria ficar lançando um monte de killer e tal. Que os sobreviventes teriam basicamente os mesmos estilos assim. Então, dá pra fazer um sobrevivente diferente com um pet diferente, né? Tipo, um tem cachorro, tem uma habilidade específica. Aí o outro tem um pássaro. O outro tem talvez sei lá, podia ser um réptil. Entendeu? Dava pra fazer umas coisas assim. Dava pra ter gato preto e gato. Gato. Dá pra ter gato preto também. Dá pra ter uns pouquinhos pets assim com diferenciais entre si e, e exploração desse tipo de coisa. Podia até ser um jogo que não focasse em realismo. Podia ter fantasia também. Podia ser uns perseguidor fantasioso, tipo um ogro. Numa fase tem um ogro que te persegue, em outra fase tem outro. E aí podia ser parecido com o Haunting Grounds que você tem que ficar fugindo, tem que ficar fazendo as coisas mas em locais, né? Pra fazer seus objetivos.
em busca de conseguir eliminar um bicho. Mas você vai falar, mas aí é fogo, porque aí se os bichos tivessem online seguindo essa ideia e os bichos camperassem. Ou não faria muito sentido no modo história, porque tu tem que fazer tal coisa, objetivo ali, mas o bicho podia camperar no objetivo. Não, no modo história não teria esse problema, né? Se a gente fazer um bicho que inteligente, que te persegue, mas às vezes nota se você ficar querendo ir muito para um canto, vai ficar mais perto das proximidades. E os objetivos não são os objetivos que consomem muito seu tempo, você ficar ali sem conseguir fazer, ou você pode deixar ali salvo e fazendo ali, parar e tá salvo ali por porcentagem, dá pra fazer. Entendeu? Então dá pra fazer uns negócios, uma extensão legal, assim, um jogo bacana. Então, ideia pra Capcom. Um Hunting Grounds novo, né? Com uma evolução muito maior no jogo. Seria genial, tá, Capcom? Seria maravilhoso. E vamos pro próximo. Eu tinha dito Sweet Home, não tinha dito? E tá aí. Sweet Home. Eu comecei falando de Sweet Home e vou terminar falando de Sweet Home. Falei sobre a ideia de explorar, criar uma nova franquia baseada numa ideia antiga de Resident Evil. Falei sobre trazer Hunting Grounds de volta com uma franquia. E agora estou falando para trazer e criar uma nova franquia para Capcom também. Ó, foi trazer uma. Foi trazer, não. Foi pegar um jogo e transformá-lo em franquia, que é o Hunting Grounds. Que ele não é uma franquia. Transforma numa franquia. Criar uma franquia do zero com uma ideia descartada da Capcom. E agora, criar uma franquia com um nome diferente, mas com base em Sweet Home. Sim, criar uma franquia nova com base em um jogo antigo, com um nome diferente. Então, eu tô falando para pegar um jogo, nem mudar o nome e criar uma franquia em cima do jogo. Eu tô pedindo para pegar um jogo e criar uma franquia em cima dele. O outro eu tô pedindo para pegar um jogo antigo, modificar, né? E as ideias assim, trazer um jogo com aquela proposta, só que com um nome diferente, né? Não, já que a Capcom não tem os direitos desse nome, e trazer com uma nova franquia, um novo tipo de franquia para Capcom. E criar uma franquia com ideia descartada. Então, ideia descartada eu já falei. Ideia do tipo de franquia. Hunting Grounds é um jogo muito bom. E trazer uma franquia trazer uma franquia, né? Criar uma franquia em cima de Hunting Grounds. E aí Sweet Home para fãs mais hardcore da Nintendo, talvez vai ser uma coisa interessante. Criar uma franquia em cima da ideia do Sweet Home, né? Resgatar um jogo antigo num jogo novo. Essa é a ideia, basicamente. E aí é o seguinte, Sweet Home, se eu fosse fazer um novo, seriam 6 personagens. Seria voltado em ideias assim de coisa sobrenatural, sim, mas seria muito diferente de alguns quesitos. Porque pra mim, Sweet Home pode dar certo ou pode dar errado, mas poderia dar muito certo pelo seguinte fator. A gente sabe que tem alguém que trabalhava na Capcom, né? E algumas pessoas que trabalham que estariam louquíssimas para poder pegar e fazer um remake de Sweet Home. Nossa, tem gente que é o sonho fazer isso. A Capcom não tem os direitos desse nome, que é baseado num jogo, num filme, né? Assim, não tem os direitos desse nome. Então por que a Capcom não pega
e traz um enredo parecido com o do jogo, assim, personagens, assim, ideias parecidas, só que com um nome diferente. E fala, e assim, umas outras coisas, e diz que a inspiração é Sweet Home. Quem sabe que a inspiração de Resident Evil é Sweet Home, talvez vai ficar muito empolgado, interessado em saber. Ah, mas é só para aqueles fãs muito fãs, assim, muito malucos de Resident Evil que conhecem a história. É, mas um jogo novo, você fazer com um trailer que chame a atenção, já vai chamar a atenção de fãs, assim, hardcore de Resident Evil, vai chamar... você fazer um marketing legal em cima disso, talvez vai chamar a atenção de fãs de Resident Evil. Aí, se você fazer direito com coisa de terror, vai chamar a atenção dos fãs de terror. E deve lembrar que Sweet Home não era um jogo só de terror, era um RPG de terror. Então, se você trazer mecânicas boas e focar no jogo ser mais RPG, né, não é só é um Resident Evil diferente de sobrenatural. Não. Foca em fazer um jogo com algumas coisas parecidas com Resident Evil, mas que na verdade lembra muito um RPG. É um RPG. Traz as coisas que um RPG tem que faz ser um RPG, entendeu? Bom, né? Final Fantasy que diga tem sucesso aí, mudou o estilo de RPG, mas é um RPG ainda. Então, se você tiver um jogo assim, Survival Horror barra RPG, seria muito interessante. Porque basicamente seria uma franquia nova, que seria tipo um Resident Evil, só que não é. Só que se tiver do Resident Evil boa parte, boa questão, por ser RPG, já pensou? Você ter foco no combate, quantidade bem pequena de itens, tá ligado? Ter a gameplay, você poder jogar com mais de um apoiando e ter sinergia entre os personagens, coisas assim. Você criar um sistema de, sei lá, relacionamento, né? Sinergia entre os sobreviventes que estão se ajudando, criar um sistema de você tentar evitar contato com as criaturas paranormais por tentar conseguir localizar elas com certo jogador e poder tentar fazer uma gameplay mais stealth evitando conflito, ou tentar uma gameplay que você se move de maneira mais rápida para não para evitar que apareça bichos no seu caminho, né? Então tem seria bem legal um jogo que você tenta evitar o combate no estilo RPG, tentar com fugas rápidas, ou evitar o combate por ir mais na calada e mais no stealth, evitando as áreas que parece que tem bichos, seria legal. E você tem um combate também no jogo mais com armas brancas do que com armas de fogo. E armas de fogo ter as suas dificuldades, tipo, bem mais difíceis. Seria legal pra caramba, ó. Eu consigo ver um jogo assim, tipo, um jogo de terror que lembra bastante mais o Onimusha, só que não tem aquela coisa ação, aquela pegada de ação e mágicas que tem o Onimusha, focar no estilo mais RPG. Ia ser uma coisa muito legal, porque ia lembrar um Onimusha com aquelas coisas de armas brancas, mas se você focar em também fugir dos bichos que tá no RPG, você tem um sistema de poder, tentar ir correndo, se esconder dos bichos que aparecem, assim. Você ia poder criar um sistema que poderia lembrar o Hunting Grounds também. Olha que legal. Você mesclar uma ideia, tipo, mesclar coisas que fazem sucesso nos jogos de fugir de perseguidor, assim, num RPG. Mesclar algumas coisas que fazem sucesso
Onimusha, que é o combate com armas brancas, assim, numa cadência mais parecida com Resident Evil. Você puxar algumas ideias de Resident Evil, de inventário, survival, toda aquela movimentação, coisas assim, também seria legal, né? Então, pô, você teria inspiração em jogos de fuga, inspiração em jogos tipo Onimusha e Resident Evil da casa. Você poderia se inspirar também em jogos em que tem certas assombrações que aparecem que você afasta ela com certos itens, tipo fazer ter uma pontinha de inspiração no Fatal Frame, né? Uma franquia muito boa assim de uma outra empresa. Inspiração, não é para copiar, não é copiar, é inspirar assim algumas coisas assim para lidar com, com fantasmas que seriam ameaças não físicas. Tipo, ter objetos que você tem que usar, dar os danos que eles são não físicos, entendeu? Tipo, ter o combate físico e não físico, criaturas físicas e não físicas. Seria legal. Você sofrer de ter momentos assim locais em que em que tentam mexer com a cabeça, a área. É uma área que confunde, cria ilusões e tal. Então dá um terror psicológico. Aí você vai e tenta aprender com jogos que mexem mais com a psicologia mesmo. Foca nesse tipo de coisa. Seria legal. Aí você te aprender com os RPGs, assim, as lutas, assim, colocar um sistema de RPG, as vidas, coisas assim. E os usos de item, coisa assim, seria legal. Dá pra fazer o baú do Resident Evil no jogo também, pra você guardar, seria legal. Você tem um sistema com 6 jogadores que eu te falei, seis membros do time. Você podia fazer ou 6, ou em vez de 6, 8. 8 sobreviventes. Você teria 8 sobreviventes e cada um teria um item chave que ele não larga, que é dele mesmo. E aí você pode dividir essas equipes. O sistema de divisão de equipes. Você pode dividir 4 com 4, que vai ser 2 equipes explorando o mapa. E você pode ir alternando entre essas equipes. Desde que você, sei lá, tipo, entre numa room safe. Uma safe, tipo uma sala segura. Entra numa sala segura com um time e pode jogar com o outro. Alternar entre eles. Seria bacana. E eles se comunicam com walkie-talkie. É, seria legal. Talvez também dê pra dividir o time em três, três e dois. Dois times com três e um time com dois. E aí um time tem menos, né, jogador, então tem uma certa desvantagem. Mas seria legal. E aí também dá pra fazer, sei lá, um time de dois, dois. Ó, seria 2 times, 3 times com desvantagem e 4 times. E aí cada time vai ter 2. E vão andar em duplas. E você controla esses times, vai alternando. Isso poderia ajudar a você escolher como seria a dificuldade do seu jogo enquanto você vai andando. Ah, você não quer andar com muita gente específica, porque sei lá, andar com muita gente atrai mais inimigos, mas facilita mais o combate. Aí é um ponto. Ah, você quer andar com menos gente porque quer tentar fazer uma gameplay que atrai menos inimigos e mais stealth. E também quer dividir o máximo possível para tentar fazer uma speedrun, né? Você já vai botando todos os times indo para determinadas direções porque você já quer ir espalhando eles em setores do jogo para ir
pra ir pra ir fazendo os objetivos do jogo mais rápido e zerar mais rápido. Dava pra fazer um tema assim, que aí os caras que gostam de zerar mais rápido, tá ligado? Zerar com velocidade. Tem que levar essas coisas em consideração. Levar essas coisas em consideração pra sua gameplay, né? E isso ia afetar a dificuldade. Entendeu? Você quer ter facilidade no quê? Você quer ter facilidade com o tempo, né? Tentar fazer umas gameplays stealth. Mas se você for encontrado, talvez dê ruim. Que pode ir atraindo muito mais inimigos e ser difícil só dois lutarem. Ou fazer um grupo que é mais facilmente localizado e aí mas tem mais facilidade durante combate. Sei lá, dava pra fazer um bagulho assim. Olha que ideia legal pra caramba. Um jogo estilo Resident Evil, Onimusha, jogo de fugir de perseguidor e tal. E podia, como eu falei, tirar inspiração de coisas como, pô, Silent Hill, dá pra tirar uma inspiração de Silent Hill pra fazer isso, que Silent Hill é aquela coisa mais sobrenatural. Dá pra tirar inspiração de jogos com anomalia, tipo, você tá andando em tal canto, você já passou por aqui e tá com uma anomalia. Você prestar atenção, porque talvez se você vê uma anomalia, algo que não tava ali, ou algo que não deveria estar ali, que é anormal, é estranho, pode indicar que tem uma assombração que você tem que sair logo daí, que pode ser uma assombração não física que vai atacar em algum momento se você ficar enrolando muito por ali. E você tem que ficar ligeiro com o cenário para observar essas coisas. Se você não tiver um personagem, por exemplo, que detecta facilmente anomalias, entre outras coisas, podia ter várias mecânicas interessantes. Dá pra se tirar várias ideias legais, como eu falei. Dá pra controlar como as equipes se dividem, exploração. Dava pra fazer um jogo bem legal assim. Na minha opinião, dá pra fazer um jogo bem legal. Bem legal mesmo. E os finais seriam quantos personagens estão vivos. Entendeu? Mas dá pra fazer expandir o jogo assim de maneira bem legal, pensando nas divisões de equipe que eu falei. Dava pra ter umas ideias muito, muito legais, na minha opinião. Né? Você tem um Resident Evil, um Onimusha da vida, um negócio assim, mais focado no RPG, né? Você basicamente tem o Final Fantasy Horror, Final Fantasy de terror, uns negócios assim, umas inspirações em vários jogos de terror, assim, nossa, e você tem umas mecânicas de combate mais precário, mais difícil. E você tem que gerenciar recurso, gerenciar rota, observar bem o mapa, que pode ter indicativos de proximidade de bichos ou que vai spawnar alguma criatura por ali. E você tem que, enquanto você vai jogando, você vai observando bem e percebendo, olha, quando acontece X coisa, eu notei que, que parece que tá indicando que vai aparecer um bicho. Aí você já vai pegando. Tem que ficar ligeiro. Tipo, você escutar badaladas do relógio. E dependendo de como o relógio toca, eu sei que vai vir tal tipo de criaturas. Ah, quando a terra. Quando eu tô num negócio de terra e. Sei lá. Começa a chover, é indicativo que vai vir tal criatura. Que ela gosta do ambiente chuvoso. Se começa a cair trovão e eu tô tipo. Não, se começa a chover, vai aparecer. É mais propenso a vir bicho X por causa da chuva. Em áreas tal.
Se trovejar e eu tô em campo aberto com terra, é capaz de vir bichos tal, então tem que ficar ligeiro. Se eu tô andando e aí, tipo, tem umas anomalias bizarras, assim, tipo, cadeira invertida, no nada, ou coisa assim. Aí eu sei que vai vir tal tipo de criatura. Ah, se tá flutuando coisa no ar. Pô, isso é bizarro, uma anomalia. Já sei que pode vir criatura X por causa de anomalia X que eu detectei. Eu tô escutando barulho de. Barulho. Barulho estranho, tipo, sei lá, de rangido de metal, coisas assim. Isso indica. Eu tenho que ficar de olho também em som, porque pode indicar que tem uma criatura muito próxima, daquelas que não tem uma certa anomalia para eu encontrar, mas o barulho indica que ela tá por perto ou que ela ainda vai spawnar. Que o barulho dela começa a surgir no cenário como som. Coisa assim, seria um jogo muito legal, mas muito bacana, uma ideia muito legal. Você tem um RPGzão, assim, focadão, assim, um estiloso. Seria um jogo extremamente bacana. Seria uma ideia muito legal pra Capcom explorar, assim, e, cara, explodiria cabeças, criaria uma franquia interessante. Porque a Capcom, ela não é muito conhecida por RPG. A Capcom tem uma franquia de RPG que ela meio que, pô, tá matando, né? Ou pelo menos ela não chegou a matar ainda, mas, pô, ela esculhambou recentemente com a franquia, que é Breath of Fire, né? Mas Breath of Fire é uma franquia pra RPG mais estilo classicão, que eles podem montar uns negocinhos assim. Breath of Fire deveria voltar, mas é outra pegada. Essa seria um outro RPG, a Capcom poderia conseguir criar um RPG diferentezaço, muito diferente de RPGs tradicionais, no estilo horror ainda, e marcar aí o mundo dos games, fazer sua presença em jogos de RPG, podendo alternar entre desenvolver Breath of Fire, né? Aparecer, né, pro mundo dos RPGs com Breath of Fire e aparecer pro mundo dos RPGs com esse jogo. Só que Sweet Home é um nome que não pode ser usado. E aí, que tipo de nome pode ser usado? Ó, nomes pra home. Tem Dealing, House, Residence, Abode, Habitation, Domicile, Place of Abode, Birthplace, Homeland e Homestead. E termos para doce, tem esses vários aqui para determinados tipos de situações. E aí um nome que eu acharia que talvez desse para usar seria Abode Sweetheart, que seria querida morada. Porque o nome do jogo, Sweet Home, significa doce lar. Então, né, poderia ser Abode Sweetheart, que é querida morada. Ou poderia ser Habitation Sweetheart, que é querida habitação. Entendeu? Coisas, é uma ideia mais assim. Eu tinha pensado num outro nome, mas quando você junta com Sweetheart, fica querida pátria. Então não acho que seria uma boa ideia. Então, mas ó, seria legal. Você pode fazer um jogo assim que te vai ter um nome assim que meio que lembra. A Capcom vai poder usar, vai poder criar esse jogo, porque não não vai estar usando o nome nem nada assim do Sweet Home, e que não vai com isso, não vai dar problemas de direitos, né, autorais, coisas assim. Então essa é a minha ideia aí que a Capcom poderia fazer. Seria muito legal, ideia bacana para ser explorada. Eu não devia ter apertado isso aqui. Bom, mas é isso, ó. Termos aqui, ó, para nomes, né? Você tá vendo? Sugar, Honey, Tender. Quem quiser aí, ó, pausar para olhar.
nomes assim, pensar no nome que você montaria para essa franquia nova, fica à vontade. Se você acha que não deveria o nome tentar fazer nenhuma referência ao nome do Sweet Home e queria criar um nome completamente novo, assim, do nada zero, também pode, fica à vontade, tá? E é isso. Esse é meu vídeo falando um pouco sobre Sweet Home e como ele criou um jogo assim antológico assim, basicamente que ele foi inspiração para Resident Evil, como Resident Evil foi inspiração para vários outros jogos antológicos e como a Capcom poderia trazer um jogo novo através de uma ideia de Resident Evil de novo para manter isso aí vivo, que seria muito muito engraçado e muito bom. Como poderiam trazer basicamente a ideia do Sweet Home, no que o Sweet Home poderia ser para a nova geração de um jeito muito legal e como eles deveriam explorar, né, no mundo do terror ainda, Haunting Grounds. Então, resumindo, esse foi um vídeo sobre terror, survival horror e coisas assim da Capcom. E vale a menção que eu acho que eu vou fazer um vídeo que talvez ninguém queira, mas eu vou fazer falando sobre Resident Evil 6, que para muita gente e realmente é o pior numerado da franquia, mas que eu não concordo com a afirmação de algumas pessoas que deveria ser esquecido, que a Capcom devia simplesmente fingir que ele não existe. Eu acho que não, tá? Eu justo, de verdade, eu acho que não. Eu acho que não deveria fazer isso. Eu acho que deveria fazer que nem tá fazendo aí e pensar em coisas assim, ideias para trazer um remake, coisas assim. Porque eu vou ser categórico. No vídeo eu vou explicar, mas eu acho que a gente notou, tipo, Resident Evil 3 era pra ser um sucesso, né, um remake, mas foi uma droga. Ninguém gostou. Mas Resident Evil 4 Remake foi tão aclamado quanto o primeiro. Resident Evil 2 Remake foi tão aclamado quanto o segundo. A gente sabe que Resident Evil 1 Remake, né, que já faz muito tempo, mas foi também muito aclamado. A Capcom parece que vai fazer Resident Evil Remake Code Verônica e Resident Evil Remake do zero. É o que dizem por aí. E aí eu acho que muita gente também pede, né? Muita gente não, né? Mas tem gente que pede, assim, um tanto assim, tudo parece, e vê com bons olhos, um remake do 5. E com todo respeito, se o 5, que também é um jogo muito, muito de ação, assim, com muitas coisas assim, exagera bem mais que o 4, assim, faz um negocinho. E aquele começo do declínio, assim, que aquele começo que vai fazer com que a Capcom tenha ideia errada, assim, umas ideias erradas, uns gêneros errados, pra criar Resident Evil 6, eu acho que se ele merece um remake, assim, com mais carinho, e provavelmente vão mudar um bocado de coisa nele, mas vão trazer, o povo pensa em trazer, eu acho que Resident Evil 6 merecia trazer de volta e eu vou falar sobre isso, tá? No próximo vídeo. Mas é isso, o vídeo hoje foi mais sobre possibilidades para Capcom trabalhar jogos de terror novas IPs ou antigas IPs que não tem o olho da Capcom, mas deveriam ter. Esse foi o vídeo. Ó, quem gostou curte, compartilha, se inscreve, comenta aí também se quiser, né, pra tá ajudando. E é isso aí.